E aí, galera, aqui quem fala é o Lucas, eu sou VP PM da ESEC Brasília, também sou Nest Consultant de PM do Tier 2, e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre campanha de XP, entender um pouquinho melhor o que é isso aí. Massa, então alguns pontos que a gente vai falar hoje começando, falar um pouquinho do que é XP, entender um pouquinho melhor das metas que a gente tem como PM para essa campanha de XP, depois falar um pouquinho dos papéis de cada área, dos papéis de cada pessoa, para que nossa entrega seja a melhor possível, e por último dar algumas dicas de como arrasar na campanha, então como a gente pode garantir que nossa campanha seja a melhor, a maior possível. Então, começando, o que é XP? A XP é a abreviação de Integrated Experience, então nada mais é quando a gente dá essa oportunidade, a gente abre essa possibilidade à nossa membresia viver o que a gente tem de maior dentro da ESEC, que são os nossos intercâmbios. Então a XP nada mais é do que isso, essa oportunidade que a gente dá para que todo mundo viva a experiência da ESEC. Então falando um pouquinho das metas, o porquê que a gente busca 40% do escritório tenham feito intercâmbio e tenham vivido essa experiência. Então, para começar, é muito falar sobre realmente isso de experiências reais. Então, para que as pessoas entendam o que elas estão vendendo para as outras pessoas que não são da ESEC. Então, quando você vive intercâmbio, você vai conseguir entender melhor o nosso produto e como a gente consegue realmente passar a importância e o porquê de viver isso para as outras pessoas. O segundo ponto é o amadurecimento do CL. Então, quando você faz intercâmbio, você vai estar em contato com outras culturas, você vai estar em contato com outras ESECs, e aí você volta para sua cidade com a cabeça muito mais aberta. E aí você vai voltar com a cabeça já pensando em como as coisas podem ser melhor entregues e como a gente realmente pode puxar nosso escritório para setar barras cada vez mais altas, cada vez maiores, e a gente consiga ser cada vez melhor. Um terceiro ponto é sobre investimentos. Então, isso aqui é muito importante, você estar com a área de finanças e entender quais investimentos a gente pode fazer para a campanha de XP. E também é muito importante entender o que a gente vai estar ganhando com essa campanha de XP. Então é muito importante que nossa campanha seja sustentável e a gente não dê um passo maior do que a perna e a gente realmente consiga fazer uma campanha que seja bom para todas as partes, para todos os lados. E por último, é muito sobre pipeline. Então é realmente mostrar que essas pessoas que vivem uma experiência da ESEC, elas vão ser os futuros líderes do nosso escritório. Então é muito importante que quem assuma uma posição de liderança dentro do nosso escritório, ela realmente tenha vivido a experiência da ESEC, entenda o que é o intercâmbio e por que a gente faz o que a gente faz. Então é muito importante puxar isso das pessoas e mostrar que é muito interessante fazer intercâmbio, caso você queira ser um líder dentro ou do seu escritório ou dentro da própria organização. Falando então um pouquinho dos papéis de cada área, de cada pessoa nessa entrega, começando pelos LCPs. Então, os LCPs devem garantir que a gente tenha sessões nos touchpoints do CL sobre XP. Então, não só em RG, não só em conferências, mas realmente garantir que sempre que a gente tiver um touchpoint com a membresia, a gente vai estar falando sobre XP. Um segundo ponto é fazer com que a XP seja prioridade no CL durante o período da campanha. Isso aqui é muito sobre mostrar que nosso escritório não vai parar, a gente vai estar ainda realizando vários processos, mas que a XP tem que ser uma prioridade, a XP tem que estar sendo vista e tem que estar sendo falada dentro do nosso escritório. E por último, é garantir que estratégias para todos os produtos, garantir estratégias para todos os produtos que a nossa série roda. Então, é garantir que não vamos estar focando só em uma ou outra área, mas que sim a gente garanta que todos os nossos produtos estejam sendo impactados pela campanha de XP. Então, falando um pouquinho do papel de PM na campanha de XP. Para começar, não tem área que conheça mais a membresia do que PM, então o PM tem que ser muito responsável por mapear quem tem interesse em fazer uma campanha, fazer uma XP. Então a gente tem que entender quem são as pessoas, qual produto elas têm mais interesse em realizar e como a gente vai conseguir impactar e como a gente vai conseguir mostrar para elas que esse é o momento certo de fechar uma XP e fazer o seu intercâmbio. Então, junto com o LCP também, é muito garantir que a gente tenha essas sessões do touchpoint CL, e muito puxando o próximo ponto, é garantir a comunicação e engajamento do escritório. Então, o PM é muito responsável por garantir que todo o escritório, então toda mensagem que a gente estiver descendo durante o mês da campanha, nós vamos estar falando sobre a XP. E por último, é conectar a XP ao plano de carreira dos membros. E isso é muito importante falar que não só o plano de carreira dentro da ESEC, mas também um plano de carreira profissional fora da ESEC, um plano pessoal também de vida das pessoas e mostrar o porquê que fazer o intercâmbio é tão importante para as pessoas e como realizar uma XP pode impactar todo o plano de carreira desse membro. Falando um pouquinho então do papel de finanças na campanha,
para começar a definir o pricing da campanha e como a gente vai usar isso para puxar o senso de urgência da membresia. Então, é comunicar claramente os valores da campanha e mostrar que essa é a oportunidade que os membros vão ter, a melhor oportunidade que os membros vão ter de fechar o seu intercâmbio e de conseguir viver essa experiência da ESEC. E por último, é garantir que, independentemente da política da campanha, o CL vai pagar o repasse no tempo certo. Então é muito sobre sustentabilidade, é muito sobre ser responsável, então a gente tem que garantir que os OCLs vão estar pagando, os OCLs não vão ter débito com ninguém, e a gente não vai fazer nenhuma loucura pelo resultado, e que sim, a gente seja responsável e que a gente vai pagar o repasse no tempo certo e que a gente consiga entender como atuar de melhor forma nessa campanha. E por último, o papel de OGX, então o papel das operações nessa entrega, para começar a entender quais países focos da campanha e selecionar oportunidades de foco desses países. Então, é muito sobre entender nossas cooperações, as oportunidades que a gente vai ter e como nossa membresia vai se encaixar nessas oportunidades que a gente tem. Então, não é simplesmente abrir, faça o intercâmbio para qualquer lugar do mundo, mas realmente como a gente consegue impactar nossa membresia da melhor forma com os nossos países foco. Definir responsável no time pela campanha de XP, então tem que ter pessoas dentro de cada área, dentro de cada time, que vão ser os guardiões da campanha de XP e que vão estar ali garantindo que a campanha esteja rodando dentro de cada área. E por último, garantir que os membros tenham prioridade e fazer o processo deles o mais rápido possível. Então, como eu falei, nossos escritórios não vão parar só para XP, a gente vai estar fazendo ainda vários processos, várias coisas, a gente precisa garantir que nossos membros sejam prioridade. Então, a gente precisa garantir que se meu membro quer fazer o intercâmbio, ele vai fazer o intercâmbio, e é isso que a gente precisa garantir. Então, Márcia, e agora então, depois de saber tudo isso, algumas dicas que eu posso dar para a gente tentar ser o rei ou a rainha da XP e como a gente pode fazer que essa entrega seja a maior possível. Então, para começar, a gente tem que falar de XP. Então, desde o primeiro momento que o membro entra na organização, nas induções, no upsell, etc e tal, a gente tem que estar falando de XP, tem que estar falando de intercâmbio e mostrar que essa é uma oportunidade que ele vai ter dentro da organização. Segundo, a gente precisa ser muito dono da campanha. Então, como PM, a gente tem que garantir que a campanha esteja vivendo, todo mundo esteja falando e todas as comunicações estejam sendo sobre a XP. Então, o PM tem que ser muito dono da campanha e garantir que a timeline esteja sendo obedecida e garantir que todas as entregas estejam sendo entregues no tempo certo. Terceiro ponto é impactar a membresia. Então, é realmente mostrar o porquê de fazer a XP, porquê de fazer intercâmbio. Então, pensar em sessões diferentes, pensar em momentos diferentes e como a gente vai mostrar para eles que a XP intercâmbio é uma coisa que eles devem fazer e que vai realmente ajudar muito neles na vida, tanto profissional como pessoal deles. Quarto ponto, usar e abusar dos showcases. Pegar pessoas dentro do escritório, alumnis, que viveram essa experiência e mostrar para a membresia que não é uma coisa impossível de fazer. Às vezes as pessoas acham que intercâmbio é muito impossível de fazer, é muito difícil, é muito longe, etc. E mostrar que isso é real, isso é uma oportunidade real e que todo mundo pode viver uma experiência da ESEC. Por último, usar as cooperações. Então, uma campanha de XP não é de interesse só nosso, é de interesse dos nossos parceiros também. Então, nossas cooperações estão muito ligadas nisso. Então, a gente conseguir vídeos deles falando sobre os pais deles, falando por que a gente deve ir para lá. Então, mostrar realmente para onde nossos membros podem ir e quais tipos de experiência eles podem viver na vida deles. Então, usar muito dessas cooperações. Essas são algumas dicas que eu tenho para dar. E se tiver qualquer dúvida, que nem eu falei, podem me procurar. Estou totalmente aberto para ajudar nas campanhas de XP e que a gente consiga fazer uma entrega cada vez maior e principalmente cada vez melhor também. E que toda a membresia da ESEC no Brasil possa viver essa experiência da ESEC, que nem eu falei, é uma entrega que a gente pode ter como organização e é uma entrega que as pessoas podem viver dentro da ESEC. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.